Bom dia. Bom dia. Como é que vocês estão? Tranquilo? Pessoal, vocês já estavam na sala ou vocês entraram agora? Eu entrei agora. Estava tendo aula de química, não? Tava, mas eu tive que sair rapidinho. Ah, tá. Pessoal, só uma curiosidade. Em biologia, 1 ou 2, alguma dificuldade? Está tranquilo por enquanto? Como é que tá? Biologia 1. Biologia 1? Está complicado esse sangue lá ou capítulos anteriores? Não, o capítulo que está passando agora. Para ver sozinho. Aquele do sangue? Oi? Aquele do sangue? Espera. Então, pelo seguinte, eu vou refazer aquela aula do sangue, aquele capítulo. Aí eu já vou fazer o quê? Eu explico o capítulo todo logo numa aula que eu vou filmar. Ou eu explico na próxima aula online, ao vivo que eu tiver com vocês. Tá bom? Vamos tentar sanar as dúvidas logo no início para não ter acúmulo de dúvida. De Biologia 2, a gente falou sobre tecidos vegetais, não foi? Eu lembro que a minha última filmagem, eu fiz até um esqueminha para vocês, foi sobre meristema. Copiar aquele meristema no caderno, deram uma olhadinha, tá tranquilo o meristema? Posso continuar normalmente? Como é que é? Ah, sim. Então vamos lá. Cruz. Pessoal, o áudio tá bom? Tudo certinho? Vamos lá. Nós falamos na última aula sobre alguns tecidos meristemáticos, né, que são tecidos embrionários, que vão dar origem mais tarde aos demais tecidos, que são os permanentes. Então, lembre que o capítulo 6, eu acho que do livro de vocês, é o capítulo 6, ele vai falar sobre tecidos em linhas gerais, isso, capítulo 6, ele começou com os tecidos embrionários e vai findar agora com tecidos que são permanentes, tá? Lembrando que os embrionários, eles são indiferenciados, então quando eu penso em meristema, primário ou secundário, ele é um tecido que é indiferenciado. Como assim diferenciado? Ele pode originar qualquer outra estrutura na planta ou qualquer outra célula na planta. Então tem essa vantagem do tecido diferenciado. Ele vai poder gerar aí dentro qualquer outra célula na planta. Ok? Agora, um tecido permanente, ele é um tecido que já tem especialidade. Então, se ele é de preenchimento, todas as suas células estão voltadas para preenchimento, para reserva energética, para proteção mecânica. Então, lembra que agora, nesta aula, o tecido que é permanente, ele não é indiferenciado, ao contrário, ele tem especialidade, ele é especializado. Aqui as células são especializadas. Tem que ficar bem claro para vocês essa diferença, né? Quando pensar em tecido embrionário, meristemático, a célula ela é indiferenciada e sofre mitose intensa e contínua. Agora, o tecido que é permanente, ele é diferenciado, ele possui aí dentro uma especialidade, tá? E nós vamos passar por essas especialidades aqui dentro. Ao final da aula, eu vou deixar com vocês esse slide. Então, terminando a aula, eu vou lá no grupo, posto o slide, e vou colocar também na tarefa de casa o slide para vocês poderem dar uma lida, poderem acompanhar melhor. Tá? Então, não tem pressa de copiar nada por enquanto, não. Lembra que eu vou deixar o slide com vocês e eu vou deixar também lá na tarefa de casa esse mesmo slide. Ok? Vamos começar com quem é permanente pelo tecido de revestimento. Pensando, revestimento são os tecidos que revestem, que cobrem uma estrutura vegetal aí dentro. Começando, pessoal, de fora para dentro, vou falar da epiderme.
E no caso da epiderme, ela é formada por uma única camada de células aí dentro. Tá? Então, um traço comum da epiderme, que é bem típico, é que você tem uma camada única de células. Quando você pensa num caule muito jovem, numa folha muito jovem, eu vou encontrar, né, logo acima da epiderme, a chamada cutícula. Então, eu pego lá um broto, né, que tem folhas jovens ou um caule bem jovem ainda. Você vai encontrar a epiderme e por cima dela você encontra a chamada cutícula, que é uma substância impermeabilizante, que vai impedir que essa parte da planta perca água por desidratação. Então, a cutícula, ela representa uma substância que impermeabiliza a estrutura contra a perda de água ou contra a desidratação intensa. Tá? Lembrando que eu vou encontrar cutícula em regiões mais jovens da planta. Então, você pega uma folha mais nova, um caule mais novo, você tem essa cobertura protetora impermeabilizante, que é a chamada cutícula. Então, você vai encontrar célula, cutícula na parte jovem, e você encontra estômato. O que é um estômato? É onde acontece a troca gasosa a nível foliar, em alguns casos, né, mais próximo ao caule. Mas, assim, essa troca gasosa acontece basicamente na folha. Você tem a parte de cima e a parte de baixo da folha. Geralmente, eu vou encontrar mais estômato na parte de baixo da folha e não na parte de cima. Mas, digamos, tem estômato em cima? Sim. Em algumas plantas você encontra bastante estômato dos dois lados. Mas, geralmente, você encontra mais na parte de baixo da folha. E lembrando que o estômato são aberturas na folha para que ocorra troca gasosa. Então, vai entrar oxigênio e vai sair gás carbônico e vapor de água por essa região do estômago, tá? Eu coloquei aqui no quadro, aqui na tela, uma estrutura esquemática de um estômato, tá? Lembra que eu vou encontrar aqui, ó, uma célulazinha de um lado, ela vai ser tortinha, vai lembrar um feijãozinho. Uma célula feijãozinho do outro lado também, ó. Então, elas são tortinhas de um lado e de outro. E no meio, uma abertura. Essas células laterais, elas são chamadas de células guardas. Então, eu vou ter uma célula guarda à esquerda e uma célula guarda à direita. E no meio, o ostíolo, que é essa cavidade que se encontra essa abertura no meio das duas células guarda. Tá? Lembrando que as células guardas, elas são clorofiladas, o que não acontece na epiderme geralmente. Então, as células epidérmicas, elas não têm clorofila. Agora, aqui no estômato, a célula que se encontra de um lado e a célula do outro, elas são clorofiladas. Então, eu vou encontrar, ó, célula guarda de um lado, célula guarda do outro e essa abertura central para poder fazer a troca gasosa. Tá? Além disso, você encontra ainda células que são auxiliares. Então, aqui em volta, não aparece no desenho, mas eu vou encontrar ainda grupos celulares que vão proteger essa região do estômago também. São as chamadas células auxiliares. Tá? Então, vou lembrar que nessa parte inicial da planta você encontra a epiderme, com uma camada única celular. Você encontra em regiões mais jovens a cutícula, que protege e permeabiliza, né, que é essa capa protetora. E você encontra ainda os estômatos na região foliar, mais na parte de baixo, para poder fazer essa troca gasosa na planta. Né? Então, entra oxigênio, sai gás carbônico, entra gás carbônico, sai oxigênio. Então, ela vai fazer essa troca gasosa via folha. Tá? Para poder fazer a fotossíntese, para poder fazer a própria respiração da planta. Lembrando que o livro fala de acúlio e ele não diferencia acúlio de espinho. Pessoal, acúlio não é espinho. Acúlio é uma coisa, espinho é outra. Digamos, parece a mesma coisa. Isso aqui é um tronco de roseira. Pessoal, roseira não tem espinho, ela tem acúlio. O acúlio é uma estruturazinha que é rígida, pontiaguda, mas ela vai ser facilmente removível. Então, no caso de uma roseira, se você pegar isso aqui e puxar, sai com facilidade. Essa estrutura, ela tem origem epidérmica. Então, o acúlio ele surge a partir da epiderme. E ele não é vascularizado, então não passa por ele tecido condutor. Tá? Então, vou lembrar que o acúlio tem origem epidérmica, não é vascularizado, não tem, por dentro dele não tem tecido condutor. E se eu tentar tirar, ele sai fácil. Espinho, igual aparece no cacto, vai aparecer pessoa na laranjeira, pé de laranja tem espinho, por exemplo. Ali não. Espinho não é acúlio, espinho é espinho mesmo. A origem é no tronco ou a parte de folhas, que dá origem ao espinho. Eles são vascularizados, ao contrário do acúlio. E se você tentar remover, dá um pouco mais de trabalho. Então, remover espinho é mais difícil do que remover acúlio. Roseira tem acúlio.
cacto, pé de limão, pé de laranja, tem espinho, é diferente. Lembra que aquele vai ser vascularizado, a origem é em folha ou em tronco, e ele é mais resistente para ser removido, para ser tirado, dá mais trabalho, é muito mais difícil. Ele faz parte mesmo do tronco. Vou encontrar na epiderme ainda os chamados pelos ou tricomas, que são modificados para poder oferecer à planta algumas vantagens. Lembrando que pelo tricoma, ele vai poder ser unicelular ou multicelular. Quando ele for unicelular, formado por apenas uma única célula. Se ele for multicelular, é formado por várias células. Para que planta tem tricoma? Ou, nesse caso, para poder reduzir a transpiração também. Pessoal, estão escutando? Pessoal, a conexão caiu? Travou um pouquinho. Travou? Voltou? Tá certo? Sim, voltou. Beleza. Então, no caso da epiderme, eu vou encontrar lá os pelos ou tricomas, que vão ser formados por uma célula ou por mais. Tem várias funções, uma delas é a proteção contra herbívoro. Não sei se vocês conhecem urtiga, vocês conhecem? É uma plantinha que você bate a mão nela, ela causa uma irritação muito intensa, muito grande na pele. A urtiga tem uns pelinhos que produzem uma toxina que causa irritação muito grande na cavidade bucal, se você for comer ela, um bichinho for comer, e na pele, se você esbarrar nela, vai começar a coçar, e incha, fere a pele, porque coça muito. Então, essa irritação é provocada por uma toxina gerada num pelo, num tricoma, lá na urtiga. Então, os tricomas na urtiga geram uma substância tóxica para poder proteger a planta contra herbívoros. Se não tiver isso aí, o herbívoro vai lá e come a planta inteira. Tá? Algumas plantas, igual eu coloquei aqui, ó, na figura, vocês vão ver que essa plantinha ela tem uns pelinhos. Esses pelos, eles não produzem nada de tóxico, mas eles impedem que a planta perca muita água por transpiração. Então, a função, nesse caso dos pelos desse lado aqui, ó, é impedir que a planta perca água via transpiração. Então, vai minimizar a perda de água por essa planta. Tá? Então, de um lado, eu vou encontrar a urtiga com tricomas protetores contra a herbivoria. Do outro lado, eu vou encontrar uma outra planta com pelos que protegem ela contra a desidratação, reduzem a transpiração dela, e eu vou encontrar muito ambiente mais seco, esse tipo de pelo, para a planta não perder tanta água via transpiração. Tá? Então, você vai ter lá a urtiga e essa outra. Eu vou encontrar os hidatórios. Pela manhã, se você olhar para algumas plantas, isso é muito visível. Dá para ver bem claramente os hidatórios. E são estruturas que você encontra na periferia das folhas para poder eliminar excesso de água na planta. Então, se o tecido está muito hidratado, tem muita água, a planta ela consegue eliminar essa água em excesso pelos hidatórios. Tá? Igual aparece aqui, ó, logo pela manhã, muitas plantas têm essas gotinhas formadas nessa parte periférica. Isso é muito claro. Não é porque choveu, não é porque neblinou, é porque a própria planta está colocando para fora o excesso de água. Tá? Muitas plantas têm hidatórios para poder jogar para fora essa água em excesso dentro dela. Então, lá na epiderme, vamos lembrar que você encontrou uma fina camada, na epiderme você encontra os estômatos, na epiderme você encontra a cutícula nas regiões mais novas, na epiderme você encontra tricoma ou pelo para proteção contra a perda de água, contra a herbivoria, e você encontra os hidatórios para poder eliminar essa água em excesso dentro da planta. Uma zona intermediária é a periderme. A periderme é formada pelo felogênio, feloderma e pelo súber. O felogênio fica no meio, o súber fica na parte de fora, na casca, e o feloderma fica na parte mais interna. Se eu for colocar na ordem, ficaria feloderma mais internamente, felogênio no meio e súber do lado de fora. O que é o súber? O súber é a casca da árvore, tá? Ele é responsável pelo crescimento secundário da planta. Então, a periderme é que faz a planta crescer em diâmetro. Esse crescimento que vai ser feito para os lados, que engrossa o tronco, tá? E durante o crescimento ele vai substituindo a epiderme. Então, ele vai crescendo e vai trocando a epiderme pela periderme.
Em algumas regiões dessa periderme, você encontra folgas, você encontra umas áreas com mais frouxidão, com células mais distanciadas, mais frouxas. Para quê? Para poder possibilitar a troca gasosa nessa região do tronco. Então, eu vou ter dentro, na periderme, algumas áreas da casca que tem células mais frouxinhas, para poder deixar o ar entrar e o ar sair também. Isso faz com que a planta troque gás, né, troque gases com a atmosfera. Perdão. Então, eu vou ter essa troca gasosa via atmosfera, certo? Que vai acontecer lá nos tecidos internos, entre o caule, a raiz e a parte interna. Eu coloquei aqui no cantinho do vídeo, ó, um esquema, um desenho, na verdade, da região da periderme e da região mais interna. Notem que a periderme ela vai ter o suber, que é uma área mais externa, com suberina, que é uma substância que impermeabiliza a casca da árvore, é um lipídiozinho. Lembrando, pessoal, essa parte externa aqui é tecido morto, tá? Então, quando eu olho aqui para o nosso suber, para essa casca da árvore, você não encontra células vivas nessa área da árvore, não. Essa casca, esse suber, é tecido morto. Oferece proteção mecânica, oferece, claro, impermeabilização para essa planta, mas é uma parte que é morta mesmo. Aí depois eu encontro o filogênio, que gera o suber, e o filoderma, que foi originado também a partir do suber. Ok? E as lenticelas que aparecem no livro de vocês são essas folgas nessa região, nessa periderme, para poder possibilitar essa troca gasosa entre caule e atmosfera, entre raiz e atmosfera também. Essa microatmosfera que você encontra ali dentro. Então, eu vou ter lá a periderme, agora eu vou ter os tecidos que preenchem a planta internamente, né? Esse tecido de preenchimento são os parênquimas. E o que é interessante é que o parênquima é formado por células de paredes celulósicas mais finas. Então, você vai encontrar celulose nessas paredes, elas são mais fininhas. Entre elas, geralmente, tem espaço para poder o ar correr. Isso vai fazer com que ocorra troca gasosa entre as células do tecido, né, dessa planta, a parte interna e a parte externa da planta. Parênquima, ele preenche a planta internamente, claro. E eu vou ter vários tipos de parênquima. Então, eu vou ter parênquima que guarda amido e outros materiais de reserva. Eu vou ter parênquima que guarda cloroplasto e possibilita, claro, a fotossíntese. Eu vou ter alguns parênquimas que guardam ar dentro deles, né? Planta que é aquática, que ela tem que boiar uma certa área do corpo dela, ela vai ter um parênquima para isso, para poder fazer ela flutuar, que dá ela flutuabilidade. Então, por favor, lembre que parênquima ele vai ser algo de preenchimento. Tem parede celulósica, ela vai ser um pouquinho mais fina, tem um espaço entre as células para ela poder fazer lá a troca gasosa dela. O chamado parênquima amilífero, ele acumula amido, claro, que é material de reserva. Então, esse amilífero vem de amido para poder guardar carboidrato, ter uma reserva energética para a planta. O parênquima clorofiliano, ele vai guardar nele clorofila. E é nessa área da planta que acontece a fotossíntese, porque ele encerra a clorofila e vai possibilitar aqui dentro a chamada fotossíntese, tá? A parte verdinha da planta, a zona verde dela. Os parênquimas aeríferos, eles só aparecem em plantas aquáticas que precisam flutuar por algum motivo, né, para poder fazer fotossíntese, por exemplo. Lembrando que no parênquima aerífero você encontra células com estruturas cheias de ar. Então ela vai ter muito ar dentro dela, essa zona, essa região, para poder fazer a planta flutuar, né? A especialidade desse parênquima aerífero é promover a flutuabilidade dessa planta, dessa plantinha aquática. Então eu vi que eu tenho a epiderme, a periderme, tenho o tecido de sustentação, de preenchimento, e aqui você encontra o tecido de sustentação, formado pelo esclerênquima e pelo colênquima. Nesse caso, como ele está associado a sustentar a planta, eu não posso ter parede fina na célula, vou ter que ter uma parede mais grossa. Mas então, para que a parede mais grossa? Para poder sustentar essa planta, né, dar ela essa sustentação vertical que ela tanto precisa, ou horizontal, no caso de alguns galhos, por exemplo. Tá? Então, você vai ter células com parede mais grossa. Durante a formação do tecido, as células do esclerênquima elas morrem. Então, você encontra nessa região da planta um tecido que também é morto. Mas o tecido é morto e então forma o tecido e a célula morre, mas a parede espessa de celulose fica.
Tá? Então, a cavidade com celulose ficou ali para poder dar sustentação à planta. Mas o tecido em si é um tecido que você não tem células vivas, e sim células mortas. As paredes celulares, elas são impregnadas com lignina também. A lignina é uma substância impermeável que vai dar uma resistência muito grande a esse tecido. A lignina, com essas paredes, forma a chamada fibra nas árvores e nas plantas em linhas gerais. Então, quando eu pensar em fibra, que eu vou usar na indústria têxtil, como é o caso da juta, do sisal ou do linho, essa fibra é um material lignificado. Tá? Então, eu coloquei até que as fibras usadas aí de origem vegetal pela indústria têxtil são fibras esclerenquimáticas, ou seja, são fibras que são do esclerênquima e tem muita lignina, que dá aquela fibra, aquela resistência mecânica e aquela impermeabilidade à estrutura. Quando eu como, pessoal, por exemplo, uma pera, às vezes a gente come pera, a gente tem umas pedrinhas na pera, bem pequenininhas. Essas pedrinhas pequenininhas, essa parte mais durinha, bem pequenininha na pera, representa uma região do esclerênquima também, que tem lignina, é uma região lignificada. São os esclereídeos, que é um acúmulo de lignina nessa região do esclerênquima que gera essa parte mais durinha da pera, né, que vai lembrar umas pedrinhas dela. Se eu pensar no revestimento da semente, aquela parte mais dura de alguns frutos e sementes, que acontece com o coco, com as sementes mais secas, essa região também é formada por fibra esclerenquimática. Então, essa dureza que você encontra naquela parte mais dura do coco ou nas sementes, na verdade, é esclerênquima com bastante lignina, que vai dar a ele aquela resistência mecânica e aquela impermeabilidade. Lembrando que lignina é impermeável, então ela vai impermeabilizar uma estrutura aí dentro e vai dar, claro, resistência e sustentação. Tá? Lembra que aí a parede da célula é uma parede mais grossa, com muito material para dar sustentação ao órgão vegetal, à estrutura vegetal. Ok? Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Tá tranquilo? Vou achar que tá tranquilo, tá? O colênquima, ele representa uma outra área de sustentação também, só que ele difere com respeito a... Como é que eu vou dizer? Ele difere com respeito à questão de ser vivo. Então, o esclerênquima é tecido morto. O colênquima é formado por células que se encontram vivas, é tecido vivo, na verdade. Essas células acumulam bastante celulose como material de reforço das paredes e também está associado à sustentação da planta. Tá? Mas a diferença muito clara entre um e outro é que o colênquima é tecido vivo, o esclerênquima é tecido morto. Você encontra no esclerênquima muita lignina e você encontra no colênquima muita celulose. Tá? Mas os dois estão associados a sustentar a planta, sustentar o vegetal. Vou encontrar quase que por último os tecidos condutores, né, que é o famoso xilema e floema. Aqui o xilema é chamado de lenho. Então, se eu encontro uma questão, a palavra xilema ou o termo lenho, eu me refiro à mesma coisa. Tá? O que o xilema ele conduz? Seiva bruta. O que é seiva bruta? Sais minerais e água. E vem de onde? Do solo. Então, a planta, ela puxa do solo via raiz água e sais minerais e ela conduz para as folhas, para a copa das árvores ou da planta, pelo xilema. Então, a condução de água e minerais da raiz até o topo da planta, até o ápice dela, é feito por lenho ou feito pelo xilema. Tá? Vou encontrar na planta traqueídes e elementos do vaso xilemático. O livro não faz não dá essa ênfase, pessoal, mas, se possível, destaquem mais tarde, lembrem que o que você mais encontra em plantas grandes são elementos do vaso xilemático. Então, elemento de vaso é o que é mais presente em gimnospermas e angiospermas de grande porte. Tá? As que são menores, que são medianas, elas também têm os traqueídeos. Mas, assim, basicamente, tecido condutor é elemento de vaso aqui dentro. O xilema é elemento de vaso. Ele aparece em maior quantidade, ele aparece mais vezes nas plantas maiores. Tá? São formados por células mortas também. O reforço na parede aqui dentro da célula é feito por lignina. Então, que vai dar essa impermeabilidade à estrutura. Eu coloquei aqui do ladinho um traqueíde e coloquei aqui um elemento de vaso. Lembra que o que é mais comum aqui é o elemento de vaso. Por quê? O elemento de vaso é um tubo contínuo.
Então, a água ela vai passar direto, os minerais passam direto, eles têm essa liberdade de movimento. No traqueide, eu não vou ter esse tubo que é contínuo. Então, se você for ver pelo desenho, ele é septado e tem algumas pontuações. Então, essa pontuação faz com que o material seja transportado também, só que um pouco mais devagar. Mas transporta também. Tá? Mas assim, eu vou encontrar muito mais elemento de vaso. Porque assim, a seiva sobe muito mais rápido, muito mais intensamente, com mais liberdade em relação à traqueide. Se eu for olhar para o traqueide, elemento de vaso, eu vou encontrá-lo sempre em fileiras, junto ao órgão das plantas aí dentro. E eles se comunicam pela extremidade, de uma ponta à outra. Lembra que elemento de vaso é chamado de vaso lenhoso, aquele conjunto de elementos de vaso, para levar a seiva bruta. A seiva passa, pessoal, com muita liberdade aí dentro. Já nos traqueídeos você encontra as pontuações, aqueles intervalos. Então, a água passa? Claro que passa. Mas ela passa um pouco mais devagar. Os minerais passam? Claro que eles vão passar, mas eles vão sendo um pouco mais devagar, porque eles vão se separando ali dentro quando passam pelas traqueídes. Agora, o elemento de vaso passa direto. Ele literalmente é uma tubulação. Vão passar direto. Tá? Vou encontrar também o chamado floema, ou líber, ou vasos liberianos. O que o floema ele faz? Ele transporta a seiva elaborada. De onde vem essa seiva elaborada? Da copa das árvores, das folhas. Então, durante a fotossíntese, eu vou promover ali dentro a geração de carboidratos, aminoácidos, lipídios são formados lá em cima na copa das árvores. Esse material orgânico desce para ser distribuído pela planta pelo floema. Então, lembra que o xilema leva água e minerais, seiva bruta. O floema, ele vai trazer para o resto da planta a seiva que foi elaborada lá na copa das árvores, nas folhas. Tá? Quem é que forma o floema? Elemento de tubo crivado, né, com células perfuradas, que são poros, e quando eu pensar que pessoa em tubo crivado, que são poros, são tubos e você tem intervalos entre eles. Esse intervalo entre um tubo e outro tem tipo um chuveirinho. Eu vou mostrar depois uma figura. Vai lembrar muito o chuveirinho. Esse crivado significa buraquinhos. Se eu falar assim, nossa, fulano foi crivado de balas, né? É cheio de buraco. Então a palavra crivado aí está associada a ter buraquinhos, tá? A ter poros. Cada poro é atravessado por um plasmodésimo que vai comunicar uma célula à outra. Lá no tubo crivado, as células elas têm retículo endoplasmático, não rugoso, não granuloso, elas têm mitocôndria, elas têm plastos, mas elas não têm núcleo, elas não têm ribossomo. Então, quem é que fornece a elas material para que elas sobrevivam? Quem é que fornece a elas proteínas, por exemplo, e aminoácidos? Quem fornece são células companheiras que se encontram no entorno delas. Então, lembra que, nesse caso do floema, quem o forma inicialmente mais próximo, os vasos condutores, não tem material para poder se nutrir ou viver independente. Eu vou ter associado a ele sempre alguém do lado, uma célula companheira do parênquima, que faz a nutrição dela. Olhem no quadro, por favor, um desenho esquemático. Ó. Isso aqui são os vasos condutores, né, do floema. Isso aqui é o crivo, a placa crivada, vai levar um chuveirinho, tá? Um monte de buraquinho. Essas coisinhas aqui em azul é o contato entre uma célula e outra, né? E por aí passa o material que tem que ser levado para o resto da planta. Tá? Quem vai fazer a nutrição aí dentro dessas células de tubo crivado? Essas células aqui. Ó. Então, essas células do lado aqui é que fazem a nutrição das do tubo crivado. Elas é que vão fornecer para essa célula nutrientes como minerais, algumas proteínas, fornecem para ela, porque ela não tem como sintetizar. Tá? Então, as companheiras, elas auxiliam as células do elemento do tubo crivado. Ô, Digão. Oi? Pode falar. São células vivas ou mortas? Aqui são vivas. São vivas. Nesse tecido, elas são todas do floema, elas são vivas. E a anterior é morta? É morta. Ok, obrigada. Nada. Pessoal, eu vou encontrar, por fim, os tecidos secretores. Aí eu vou encontrar os parênquimas que fazem aí a secreção. São grupos celulares que produzem e acumulam algumas substâncias que a gente conhece. Látex.
Né? Quem é que produz o látex na seringueira? Parênquima secretor. Quem é que produz o néctar nas flores? Parênquima secretor também. Quem é que produz tanino na jabuticabeira, por exemplo? Parênquima secretor. Tá? Quem é que produz a cafeína no café? Parênquima secretor. Quem é que produz o THC na maconha? Na maconha não, na cannabis? Parênquima secretor também. Então, o parênquima secretor é que gera substâncias nessas plantas. Então, quando eu pensei em alcaloide, que é a cafeína, que é o THC, por exemplo, quem gerou foi um parênquima. Quando eu pensar, pessoal, no tanino, numa resina, quem gerou foi o parênquima. No néctar, no látex, quem gerou foi um parênquima secretor também. Tá? Por que é importante secretar, produzir essas substâncias? Elas vão possibilitar que polinizadores sejam atraídos. Então, quando uma planta ela gera néctar, ela está atraindo polinizadores, que para ela é muito bom. Né? Quando ela produz algo que atrai um animal para poder comer um dado fruto, ela dissemina sementes. Então, é importante o parênquima secretor, porque ele produz materiais que vão possibilitar a planta ser polinizada ou poder dispersar suas sementes. Tem uma importância muito grande ecológica, tá? Algumas delas protegem as plantas. Então, existem parênquimas secretores que deixam a planta muito amarga. Então, o gosto fica desagradável e o herbívoro acaba não comendo essa planta, tá? Então, além dela usar em alguns momentos para poder atrair polinizador, atrair alguém para disseminar semente, ela vai poder usar essas substâncias, né, formadas no parênquima secretor para poder se proteger contra herbivoria. Então, a planta fica com gosto muito ruim, desagradável, e acaba não sendo comida por um herbívoro qualquer. Lembrando que algumas secreções dessas elas são muito importantes, são de interesse humano. Látex é de interesse humano. Resinas são de interesse humano também. A indústria farmacêutica ela usa muito materiais que são formados pelos parênquimas secretores. Tá? Vai ver que a gente usa muito... faz muito chá, por exemplo, e os princípios ativos que eu encontro em chá, por exemplo, eles são formados nos parênquimas secretores, que são muito, muito importantes. Tá? Então, assim, a indústria farmacêutica, a indústria médica, ela usa muito esse tipo de secreção gerada, substância gerada nos parênquimas secretores. Ok? Pessoal, foi apenas um resumo, na verdade. Eu vou pedir a vocês que... eu vou postar isso aqui lá no grupo de vocês, eu vou colocar também na tarefa de casa, é só para ler esse slide. Por favor, peguem um slidezinho, leiam ele, vá no livro e destaquem o que eu falei agora e destaquem o que se encontra no slide. Não deixem de fazer isso não, tá? Então, pega o slidezinho ou vejam o vídeo de novo, não sei, e destaque no livro tudo que foi falado. Vai destacando. Fazer tipo um resumo no livro, destaca lá com marca-texto, tá? Se possível, e claro que é possível, eu queria que vocês fizessem para mim a atividade da página 27. Isso, da página 27. 27 e 28. Oi? Nessa página aí, 27, na parte dali, esse capítulo abordou, tá vendo? Esse primeiro tópico tá falando sobre as células diferenciadas. Você não tinha falado sobre indiferenciado? Volta aqui, fala de novo. O primeiro tópico. Tava falando tá. diferenciado. Sim. Na verdade, ele começou falando das diferenciadas e depois ele fala das embrionárias. Ele fez uma troca aí na posição do resumo dele. Fez uma troca. Então, quando eu comecei a falar lá atrás, comecei a falar de meristema, não foi? Que eu fiz até um vídeo. Sim. Então, meristema é embrionário e é indiferenciado. Essa partezinha que eu expliquei hoje é diferenciado. É porque aqui no resumo ele trocou a ordem, tá? Mas o capítulo começou com meristema e depois continuou com tecidos permanentes. Então, começou com embrionário e terminou agora com o que é diferenciado. Lembra, quem é diferenciado tem especialidade. É condutor, produz alguma substância, faz fotossíntese, é uma célula guarda. Então, tudo que for diferenciado tem especialidade. Os indiferenciados não têm especialidade ainda, são as embrionárias. Os indiferenciados são quais? No livro? Meristema. Oi? O
meristema primário e secundário são indiferenciadas. Meristema. Ah. Aí, no caso, Digamos, são xilema, floema, parênquima, são diferenciados. Diferenciados. Então, essa aula foi de diferenciado. A aula anterior, eu fiz até um mapa mental. Fiz um mapa mental. Deixa eu ver. Aqui eu fiz um mapa mental. Isso. Elas são indiferenciadas. Isso. Mas igual É. ali, protoderme, procâmbio, isso é indiferenciado? A protoderme e o procâmbio, elas são intermediárias. Por quê? A protoderme e o procâmbio, eles vão gerar tecidos que são diferenciados, tá? Quem que vai ser indiferenciado? Meristema. ô Digão, mas esses negócios que você estava explicando agora, não são meristemas secundários? Não, são formados a partir dos meristemas secundários. Não são os meristemas secundários. Tá? Entendi. Lembra, meristema é uma célula embrionária, é como se fosse uma célula tronco. Você vai falar assim, tá, Digão, mas ela, qual é a especialidade dela? Nenhuma. Então, ela vai poder ser estimulada para poder gerar um floema, um xilema, para poder gerar uma célula do colênquima, do parênquima. Então, ela vai poder se tornar alguma coisa mais tarde. Meristema. Ah, Digão, era meristema, virou câmbio. Então, ó, virou câmbio, está passando a ter especialidade. Quem é que não tem especialidade? Meristema. É porque aquela nossa aula ela começou com meristema e passou por alguns tecidos especiais. Mas, assim, o meristema em si, ele não tem especialidade. O meristema. No caso, então, meristema primário e secundário indiferenciados e os tecidos permanentes são diferenciados. São diferenciados. Exatamente. Quando eu falasse com você assim, ó, eu quero tecido indiferenciado, meristema, primário e secundário. Algo que é diferenciado, tem especialidade, os demais tecidos da planta. Se você Não, lembrar é porque, quem é porque Pode o livro falar. trouxe assim, meristema secundário das angiospermas. Aí trouxe o felogênio, o câmbio. Então, tipo, deu a entender que isso era os secundários. Deixa eu voltar aqui. Como assim Tá na secundário? página 19. Eu também estou confundindo isso. Ah, tá. Você vai estar falando da aula anterior. Olha só. O felogênio aí é um meristema secundário. E o câmbio interfascicular também é um meristema secundário. Eles são meristemas. Agora eu entendi o que você está falando. Está falando dessa aula que eu dei antes sobre meristema primário e secundário, na página 18 e 19. Isso. Nós estamos falando, tipo, para saber se, igual Então, o vamos lá. procâmbio, que é meristema primário, se ele também é indiferenciado, se o filogênio é indiferenciado. Sim, olha só. Se você voltar na página 18 e 19, aí fala meristema primário. Aí tem protoderme, procâmbio, meristema fundamental e caliptrogênio. Esses 4 são meristemas primários, eles são indiferenciados. Na página 19, o câmbio interfascicular e o felogênio são meristemas secundários, também são indiferenciados. Mas, digamos, por que é o nome protoderme? Ele é um tipo de meristema. Porque, cadê? Felogênio, ele é um tipo de meristema também. Então, qualquer meristema, ele é indiferenciado. Quem vai ser diferenciado? Permanente. Então, quando falou aí, tecido de proteção, tecido pneumático, tecido de condução, tecido de revestimento, aí vai ser diferenciado, tá? Então, no livro de vocês, até a página 19, eles são embrionários, indiferenciados. Ok? Ok. Entendi. Aí, então, tá errada a página 27, o primeiro tópico lá? Não, não é que tá errado, não. O que eles fizeram? Eles trocaram a ordem. Não tá errado. Ó, um tecido corresponde a um grupo de células diferenciadas, morfologicamente semelhantes entre si e organizadas em uma unidade estrutural e funcional. Isso aqui é a definição de tecido. Aí depois ele vai começar a falar de meristema. É porque ele define tecido primeiro, para depois falar de meristema mais tarde. Mas, ó, que fique bem claro, marca o livro, até a página 19, é tudo tecido
Embrionário. Eles estão diferenciados ou indiferenciados? Indiferenciados. Até a parte 9. Da 20 para frente, tecidos que são permanentes, aí eles são diferenciados, tá bom? Eu achava que esses tecidos secundários eram esses diferenciados, porque eu estava vendo uma videoaula que o cara, ele abordou como esses tecidos secundários fossem os diferenciados. Peraí, tecido secundário ou meristema secundário? Meristema secundário, no caso. Não, meristema é meristema. Meristema é meristema, embrionário. Entendi agora. Tá bom? Agora, quando ele falar em tecido secundário, né, aí ele vai se referir ao que é permanente, aí sim é diferenciado. Mas você tem que olhar, o que for meristema é uma coisa. Ah, não, digam, é tecido permanente. Ou ele falou tecido secundário. Aí, realmente, tecido secundário, se eu for pensar no que é permanente, ele é diferenciado. Uhum. Ok? Ô, Digão, né, precisa te mandar a atividade ou, tipo, depois você manda a correção? Só? Essa atividade, não. Eu queria só que vocês fizessem no livro mesmo, as questões de 1 a 5. Eu corrijo na próxima aula. E faço online desse capítulo também, por favor. A turma prefere que eu faça um mapeamento mental ou não precisa? Precisa não. Ah, se você quiser se prontificar a fazer. Vocês copiaram aquele mapa mental que eu fiz o primeiro? Sim, Sim. O que eu faço para entender aquele mapa? mais ou menos. Mais ou menos. Uhum. Eu falei assim, eu vou tentar fazer um mapa mental agora, tire uma foto. Tipo aquela parte lá de desenhar as celulozinhas, eu não entendi muito. A desenhar o quê? A parte que tinha aquelas células lá que eu não entendi muito. Ah, jovem, adulta, jovem. Isso. Isso. Ah, tá. Como é que ela volta a ser uma célula meristemática? Mas assim, e o restante do desenho ficou claro? Ficou. Ah, então beleza. Então eu vou tentar fazer um desenho que não passe por esse esqueminha. Vou fazer, fotografar e vou postar. Pessoal, dificuldade, me chama no privado, digam, não entendi, tá difícil o desenho para entender. Atividade, pessoal, na hora que eu for corrigir, se ficou errado, deixa errado. Quando eu corrigir, eu corrijo e falo que tá certo e errado, tá bom? Não tem problema não. Nós vamos acertando com o tempo. Ok? Ok. Ô, Digão, Oi? a questão 6 da atividade proposta, você podia só falar quais são as estruturas que estão sendo representadas? Elas estão em ordem, tá? Tipo assim, porque tem duas setinhas que estão pro lado de fora, aí eu não entendi muito bem qual que era o tecido que Você tem que estavam querendo. A setinha 2 e 3, tipo, elas não estão dentro de alguma coisa, tipo a 4, tá vendo? Tá numa coisa específica. É um estômago, eu acho. Mas você tem que perceber o seguinte. Agora eu entendi. A 1, ela pegou um grupo de células. A 2, um grupo também. A 3, ela está pegando um tecido inteiro. Então, e a 4 está apontando para uma célula, um grupo específico. A 3, ela está pegando um tecido inteiro. Então, você vai falar assim, ó, isso aqui tudo, Digão, é parênquima. Isso aqui tudo é colênquima. Isso aqui tudo é xilema. Isso aqui tudo. Então, isso aqui tudo é um tecido. E está na ordem. É uma epiderme a primeira? Oi? É a epiderme a primeira ou é a cutícula? É a epiderme. Pessoal, eu tenho que desocupar a sala. Deixa eu falar com vocês aqui. Façam ela. Na dúvida, me chama no privado, manda um recadinho, eu fotografo, respondo vocês. Vai ter mais aula online dessa para a gente poder conversar, tá? Os vídeos eu vou tentar, assim, fazer mais detalhado, desenhar mais as coisas para vocês poderem entender melhor. Eu acho que vocês estão com mais dificuldade, alguém comentou comigo, na Biologia 1. Sim, muita.
Então, a gente vai ter que sanar essa dificuldade. Eu sei que genética, assim, às vezes para entender, aceitar, mas nós vamos voltar. Voltar não, eu vou explicar. Em Biologia 1, eu vou tentar fazer um videozinho reexplicando todo o capítulo sobre sangue, tá? Vou tentar detalhar bastante, deixar bem esmiuçado. Aí assistam. Guilhão, não entendi assim mesmo. Eu vou mudar a dinâmica, mas a gente tem que entender. É importante. Ok? Uhum. Ó, vou mandar agora, pessoal, o slide para vocês. Então, pega o slide, por favor. E olhem no livro o que foi tratado e vai grifando, destacando a parte de permanente, tá? É da página 20 em diante. Ok? No demais, está tranquilo? Tá certo? Sim. Então, tá É bom. mais dúvida em Bio 1 mesmo. É Bio 1 que tu tá pegando? Aham. Não. Bio 2 tá tranquilo. Nós vamos dar um jeito em Bio 1 essa semana. Vamos dar um jeito essa semana. Para deixar que eu vou dar um... Não sei. Vou dar um jeito. Tá? Digão, Então, oi, pode falar. tô com saudade de você, cara. Ai, eu tô com saudade do Oi, meu... Sério. Ô, velho, Na moral, coloca uma foto aí. Poxa, Manuel, tem tempo que eu não te vejo. Saudade de você, Manuel. O meu aluno mais quieto. Foi o Murilo que falou, Digão. Foi o Murilo? Murilo, estamos... Que doideira! Credo. Foi triste. Não, Murilo. Eu estou com saudade de você também. Você também é quieto, né, Murilo? Assim, não é aquela coisa, nossa. Eu sou... Aham. Cadê? Era pra Vinícius estar aqui. Ô, Vinícius. Tô com saudade de Vinícius também. Meu Deus, Vinícius. É comédia aquilo ali, gente. Só faço rir. Saudade, Digão, de ir pra escola. Mas nós vamos resolver isso aí, Nito. Daqui a pouco a gente volta pra escola. Saudade até das brigas da sala. Não, Saudades de ir pra escola, porque não dá estudar em casa, não consigo. Bruno Baldi já tá desenvolvendo a cura pro coronavírus. Eu tô, filho. Impossível. É no silêncio que a mente dele trabalha. Verdade. Eu vou ter que encerrar a aula, pessoal. Infelizmente, a gente não está tendo aula ao vivo. Eu prefiro ver vocês, conversar com vocês, mas vai dar certo, tá? Vou fazer um vídeo bem tranquilo para poder explicar Bio 1. Essa Bio 2 eu vou fazer o esqueminha agora. Eu vou almoçar, vou sentar e vou fazer. Digão, você acha que vai durar mais quanto tempo? E ainda isso? Pois é, eu acho que esse mês de abril, as coisas elas vão começar a voltar ao normal. Eu acho, não sei não. Porque, assim, o decreto estadual, ele botou as aulas para começar em maio, se eu não estou enganado. Mas o governador pode mudar de ideia. Hã? Rapaz, vai demorar demais. Não, mas isso pode mudar. Ele pode puxar essas aulas para mais cedo. Rapaz, mas essa tá durando demais. Ou puxar essas aulas à tarde. Não. Não, a gente tem que... Não sei. Digão, mas pra gente recuperar essas aulas perdidas, a gente vai ter aula nos sábados ou à tarde? Como vai funcionar? Você já sabe? Pois é. Não sei te dizer como é que vai funcionar essa dinâmica. Porque só a rede particular está tendo aulas online. Eu sei que a Cristo está tendo... As escolas particulares estão tendo essas aulas, né? Mas a rede pública não está tendo nada. Eu sou professor na pública à tarde e a pública, nada. A única escola pública que eu vi, tipo assim, fazendo alguma coisinha foi estadual. De resto, nenhuma. Menina, eu vou ter que trabalhar, acho que todos os sábados da minha vida para pagar esse período parado. Vou pagar até... Não, mas o governo não reduziu o número de dias, tipo, só não reduziu o número de horas. Não, então, ele reduziu o número de dias, mas o de horas não. Eu vou ter que cumprir as horas. Dava mesmo. Eu vou ter que trabalhar, de repente, assim, eu posso, de repente, fazer mais horas um dia. Mas aí vai dar o mesmo. Aula no Natal, Caramba, filho. Aula... mandado. Natal a gente... Natal todo mundo orando e estudando. Da reza. Chamar os avós também. Pessoal, vou ter que ocupar a sala. Muito obrigado. Tá bom. Gostei muito da aula. Obrigado pelas perguntas, por participarem. E até a próxima aula. Precisando é só falar, tá bom?
Já, Ed. Falou. Falou, Falou, tchau. Digão. Um abraço. Um abraço, querido.